Capítulo 1. Prelúdio etrusco. 800 até 508 a.C. 1. Itália. Modestas casinhas pelos vales da montanha, pastagens de algum vulto nas encostas, lagos formados nas depressões, campos verdes ou amarelos com mar azul ao fundo, aldeias e pequenos burgos, sonolentos nas horas de sol a pino e cheios de vida à tarde, cidades em que, em meio ao pó e ao lixo, tudo, desde o casebre até a catedral, parece belo. Eis o que por 2 milênios tem sido a Itália. No mundo inteiro, por onde quer que a abóbada celeste se estenda, não há terra tão linda. Foi como se expressou o prosaico Plínio, o Velho. A primavera aqui e eterna, disse Virgílio, e também o verão, mesmo nos meses não estivais. 2 vezes por ano o gado dá cria, 2 vezes as árvores nos oferecem seus frutos. 2 vezes por ano floresciam as rosas em Pesto, e há ao norte muitas planícies férteis como a de Mântua, que alimentam os cisnes brancos com a verdura marginal dos riachos. Como espinha dorsal ao longo da grande península correm os Apeninos, livrando a costa ocidental do vento nordeste e beneficiando o solo com os rios de curso rápido que se vão perder em encantadoras baías. Ao norte montam guarda os Alpes, de todos os lados as águas se quebram em praias difíceis e às vezes escarpadas. Terra bem adequada a uma população industriosa, e estrategicamente disposta de través no Mediterrâneo para governar o mundo clássico. As montanhas, além do esplendor, também traziam morte ao homem, porque os tremores de terra e as erupções vulcânicas a espaços reduziam a cinzas o trabalho de séculos. Mas aqui, como alhures, a própria morte produzia vida, porque a lava misturada com matéria orgânica enriqueceu o solo por uma centena de gerações. Parte dos terrenos revelava-se muito um greme para a agricultura, e parte era trilada pelos pântanos maláricos. No resto, mostrava-se tão fértil que Políbio se maravilhou da abundância e baratiza do alimento na antiga Itália, e aventou que a quantidade e a qualidade das colheitas dependiam apenas da coragem e vigor dos homens da lida. Para Alfieri, o homem planta floresceu melhor na Itália do que em qualquer outra parte do mundo. Mesmo hoje sentimos-nos impressionados com a vivacidade de sentimento do fascinante povo da Itália, sua rija musculatura, o ímpeto no amor e na cólera, os olhos langues ou chispantes, o orgulho e a fúria que nos dias de Mário, de César ou do Renascimento, fizeram a Itália tão grande depois a despedaçaram, ainda corre hoje no sangue italiano, sempre à espera de uma boa causa ou de uma disputa para a explosão. Quase todos os homens são viris e bonitos, como quase todas as mulheres são formosas, fortes e decididas. Que terra jamais apresentou a dinastia de gênios que no decurso de 30 séculos as mães italianas deram ao mundo? Nenhum país foi por tão longo tempo o eixo da história, primeiramente no governo, depois na religião e enfim na arte. Durante 1700 anos, de Catão a Miguel Ângelo, Roma floresceu como o centro do mundo ocidental. Os de melhor ciência neste país, diz Aristóteles, contam que depois que Ítalo se tornou rei da Enótria, as gentes mudaram de nome, passaram a chamar-se italianos, em vez de enotrianos. A Enótria ficava nos dedos da bota italiana, e revelava-se tão pródiga de uva que esse nome queria dizer terra do vinho. Ítalo, no dizer de Tucídides, era o nome do rei daqueles Cicéus que haviam ocupado e conquistado a Enótria, transformando-a na Sicília. Assim como os romanos, com base em um punhado de Graí emigrados do norte da Ática para Nápoles, chamavam a todos os helenos Graeci, gregos, assim também o nome Itália aos poucos se estendeu a toda a península ao sul do Pó. Não há dúvida que muitos capítulos da história da Itália jazem sepultos sob aquele solo tão povoado. Resíduos culturais da Idade da Pedra Lascada mostram que no mínimo por 30.000 anos antes de Cristo aquelas planícies já eram habitadas pelo homem. Entre 10.000 e 6.000 AC apareceu uma cultura neolítica. Uma raça de crânio alongado, a que a antiga tradição dá o nome de Lígures e Sículos, Liguria Siceli, modelava e decorava, com traços, rodes objetos de argila, fabricava armas e instrumentos de pedra polida, domesticava animais, caçava e pescava, enterrava seus mortos. Alguns viviam em cavernas, outros em redondas cabanas de pau a pique e barro. Essa forma cilíndrica foi mantida e desenvolvida pela arquitetura, como vemos na casa de Rômulo, no Palatino, no Templo de Vesta no Fórum e no Mausoléu de Adriano, o atual castelo de Santo Ângelo. Lá por 2000 a.C. o norte da Itália foi invadido, e talvez não da primeira vez, pelas tribos da Europa Central. Os invasores trouxeram o costume de construir as aldeias sobre esteios fincados na água para maior segurança contra ataques de animais e homens. Estabeleceram-se no Garda, no Como,
no Maggiore e nos outros maravilhosos lagos que ainda hoje atraem tantos estrangeiros. Mais tarde alongaram-se rumo ao sul e, encontrando menos lagos, passaram a construir em terra, mas sempre sobre um alicerce de estacas. Seu costume de rodear de muralhas e fossos as aldeias iria perpetuar-se nos acampamentos romanos e castelos medievais. Criavam gado, lavravam a terra, teciam as roupas, queimavam argila e com o bronze, aparecido na Itália lá pelo fim da Era Neolítica, cerca de 2500 a.C., forjavam uma centena de tipos de utensílios e armas, inclusive pentes, grampos de cabelo, navalhas, tenazes bem como outros instrumentos velhíssimos. Deixavam que o lixo se acumulasse tão abundante em redor das aldeias, que a cultura desses invasores recebeu o nome de terramare em vista da força fertilizante desses resíduos. No quanto sabemos, são eles os antepassados diretos da população fundamental da Itália nos tempos históricos. No Vale do Pó, os descendentes destes terramaricoli, de 1000 a.C., aprenderam da Germânia o uso do ferro, com ele fabricaram melhores armas e instrumentos, e assim, e apetrechados, puderam estender sua cultura vilanovana desde o centro, em Vila Nova, perto de Bolonha, até o sul da Itália. Deles provém, supomos, o sangue, as línguas e as artes básicas dos úmbrios, sabinos e latinos. Depois, lá por 800 a.C., nova onda de imigrantes chegou, subjugou a população vilanovana e deu origem, entre o Tibre e os Alpes, a uma das mais estranhas civilizações que já surgiram sobre a Terra.